Evangelho segundo escreveu Juan, el discípulo amado, capítulo de número 10. Tenemos la parábola del redil y Jesús como el buen pastor. La semana que pasaron los otros estudios, nosotros hablamos de Jesús como el buen pastor. El contexto es que el Señor está hablando del redil, el hogar onde se guarda las ovejas, e também está falando da persona responsável por las ovejas. Ele está falando sobre as dificuldades que se passa las ovejas, os peligros, mas também está falando de aquele que tem o cuidado máximo para com as ovejas. Em contrapartida, tem oposição, o mercenário, e tem também os lobos, os ursos, os leões ou as serpentes que podem vir contra as ovelhas. Eu falei pouco sobre o Salmo de Davi. Davi era pastor. Não somente Davi, temos profetas que eram pastores, temos a figura de Jacó, Isaac, eram pastores. O próprio Moisés foi pastor também. Então, pero foi pastor na terra de Madian e era rejeitado por los egípcios. Davi era rejeitado por seus irmãos, era rechazado, puesto de lado. Né? Então, esta profissão de pastor, por mais necessária que fuera, ela era um pouco rechazada, até mesmo em Israel. Porque se estava trabalhando ali sempre sujo, sempre com os animais, às vezes dormia com os animais, e eu vou falar um pouco sobre isso também. Pero nós falamos sobre o Salmo 23, falamos sobre um pouco sobre a palavra poimeno, que é o pastor. Poimeno é aquele que é capaz de alimentar, pero não somente o físico, de prover pasto, como o Senhor é meu pastor, e verdes pastos me hace caminhar. Não, pero não somente isso, prover para a alma, prover para a vida eterna, prover a saúde. O bom pastor é aquele que visita, que tem um relacionamento, que conhece a vida de sua oveja, que está acerca da oveja. As ovejas ouvem tu voz. Agora estava mesmo ouvindo um arqueólogo brasileiro que sempre está estudando questões mais históricas de Israel, ele também é um pastor. Ele falou que uma vez estava em Negev e tinha um pastor descendo com suas ovelhas e outro pastor subindo com suas ovelhas. E ele falou: meu Deus, agora vai se misturar todo. E os pastores se saudaram e as ovelhas passaram uma em meio das outras, enquanto um cantarolava descendo, outro tocava um instrumento subindo, e cada um seguia a seu pastor, porque conhece a voz e a orientação de seu pastor. E Jesus está falando acerca de isto. Pero no versículo de número 7 e também no versículo de número 1 em específico, eu vou ler en versículo 1, 2, 3 y después vamos hasta el 7 y 8. Yo voy a leer solamente lo 8, 7 y 8, pero voy a empezar desde el 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, sí, él es el pastor de las ovejas. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conoce la voz del extraño. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Aquí está la énfasis de nuestro estudio de esta noche. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluia. Senhor, graças mais uma vez nós te damos por esta oportunidade de estar lendo tu palavra. Padre, nos ajuda a sair da letra e entrar na dimensão do Espírito, para que se tu palavra como uma espada de dois filos venga a penetrar em nossa alma, nosso espírito, fazendo um corte, uma separação de aquilo que não te agrada, Senhor, e añadindo, Senhor, aquilo que tu queres para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que tu és a luz do mundo, que tu és nosso pastor que nos guia e que tu és também, Senhor, a puerta. Em nome de Jesus, nós outros te agradecemos e pedimos, habla com nós outros. Amém. Como eu estou falando aqui, é o contexto do livro de Juan. Juan mostra a Cristo como o Hijo de Deus, pero mostra a Cristo com um pouco mais de intimidade, um pouco mais acerca. Mateus, Marcos, Lucas, eles mostram de uma perspectiva diferente cada um, pero são chamados sinópticos porque falam de los mesmos assuntos em algumas partes. Juan tem secretos que só ele traz para nós, como algumas dessas parábolas que Jesus está usando. Quando há na Bíblia algumas passagens, por exemplo, a morte de Lázaro e del rico, ali se habla que os muertos não podem volver para falar com quem estão vivos. Então o Senhor é contra o espiritismo e a necromancia e todo, mas não é uma parábola, porque parábola não tem nomes. E Jesus falou da vida de Lázaro, era uma pessoa, ele citou uma história de uma pessoa que vivia. Aqui não ele está usando uma metáfora que era muito conhecida para as pessoas, e ele se coloca como pastor. Como ele é o pastor, o cumprimento das profecias de Jeremias. Eu vou te dar um pastor que vai a pastorear vocês com inteligência. Também o cumprimento das profecias de Ezequiel, porque tinha ovelhas e ovelhas, pastores e pastores, e os pastores apacentavam a si mesmos. Pero eu, el Senhor Jeová, vou donar a vocês um pastor que vai pastorear conforme minha vontade. Nós temos a figura de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que pastoreou a Israel, pero também tudo pecados. Pero Jesus é aquele que não tem pecado. E aí nós sempre vamos ter muitos estudos, muitas palavras para falar acerca do pastor, pero há uma curiosidade que vamos trabalhar um pouco mais hoje, que é sobre ser la puerta. Jesus é la puerta. Essa mensagem eu ia trabalhar em 25 de Natal, de Navidad, e tem uma conotação que um ninho se nasceu e um hijo se donou. Jesus, ele é aquele que entrou por la puerta natural da vida. Pentecostés. Tá, Pentecostés. Solta ela. Fire. Então, Jesus, ele é aquele que veio de forma natural. Isto é muito importante porque ele entrou por la puerta. La puerta por la vida é o nascimento por uma mulher. Todos os seres humanos vieram de Eva e nasceram por uma mulher. Então Jesus, porque o diabo não vem, não entrou, ele é um espírito que está à sombra. Pero Jesus, que era Deus, Deus Espírito, se ha hecho carne. E o verbo habitou entre nós e conhecemos e veímos a tu glória. Assim, isto é muito importante porque para se cumprir Isaías 53, porque por suas pisaduras, ou seja, por sua caminhada, por seus passos, por sua vida, nós outros fomos sanados, porque um homem santo, Filipenses 2, a partir do versículo 3, vai falar que ele se esvaziou, se diminuiu de si mesmo e ha hecho homem para ir à morte de cruz. A qual, por conta disso, toda língua confessará e toda rodilha se dobrará delante dele. Então, quando falamos de puerta,
temos que entender que existem muitos contextos para puerta. Aqui ele falou, aquele que entra por la puerta, não. Este é o pastor. Ele entrou por la puerta, ele entrou por la vida. Ele conhece a vida do ser humano porque ele se ha hecho humano, se ha hecho carne. Aleluia. Então, ele conhece de nossos dolores, de nossos sofrimentos, de nossas aflições. Então, aqui nós vamos ver que a puerta habla por la entrada de la vida. La entrada de la vida. E aí Jesus está falando, aquele que entrar por mim, isto é no versículo de número 8 e 9. Eu sou a puerta, el que por mim entrar será salvo, e entrará e saldrá e hallará pastos. Entrará, sairá e achará pastos. Pero também aqui temos já um secreto. Será salvo, entrará, sairá e achará pastos. O que Jesus está falando para nós outros? Que Ele é a puerta. Eu mandei uma mensagem para uma foto, porque quando nós pensamos em um redil, não sei como é que era em vosso país, pero em Brasil os currales, os rediles, era de madeira, pero madeira não era muito comum no deserto de la Judeia. Então, o que se tinha muito? Pedra. Então, os redios eram hechos de pedra em meio do deserto e não tinha uma puerta, tinha um lugar para passar solamente. E o que assim, então? O pastor ficava na puerta. O pastor ficava sendo a puerta. Ele era a puerta. O que ele estava dizendo? Se você quer ser salvo, salvo de quê? De los peligros noturnos, como falou Salomão, quando falava da litera de Salomão, que tem seus fieles soldados para romper com os peligros noturnos, porque em deserto tem urso, em deserto tem leões. Davi falava, toda vez que venia um leão, eu lutava contra ele, para livrar minhas ovelhas. Então, o pastor tinha ali que criar uma proteção para suas ovelhas. Então, Jesus está falando, se você quer ser salvo dos peligros desta vida, se você quer ser salvo dos peligros da noite, estamos em la noite espiritual. La verdade que por melhor que estejamos, esta vida aqui é uma vida em tinieblas, porque o mundo jaz em las manos del maligno, por permissão de Deus, pero nós estamos em la mano de Deus. Isto é muito diferente. E aí que está a questão do redil. Jesus falou certa vez que ele é como um homem que tinha uma vinha e que cercou a vinha, construiu uma torre e colocou em las manos de outras pessoas para cuidar. Se foi a um lejos país e quando volviu, enviou um trabalhador, le quitaram, enviou outro, le maltrataram, enviou tu próprio filho e aí disseram, este é o herdeiro, vamos a matá-lo, porque assim pegaremos a vinha para nós outros. Esta é uma parábola do que ha hecho Israel com Cristo Jesus. Pero Jesus está falando também uma coisa muito importante para nós outros acerca do redil. Tem uma cerca, tem um muro de proteção, tem uma porta, porque puerta habla de muitas coisas. Cantares, capítulo de número 8. Abre comigo aí, por favor. Vamos ver como é que está lá a tradução, porque às vezes é diferente de como eu conheço em português. Me recordou a hora do Senhor isto. Cânticos de Salomão 8, versículo 8. Se acharem, pode ler. Depois de Eclesiastes, Cântares de Salomão, Cântares de Cantares 8:8. Está falando sobre a porta. Uma porta. O que é o sentido da porta? Jesus falou que ele era uma vinha e que cercou a vinha. Para que cercar? Para proteger das pessoas virem a roubar. Então, Jesus já estava falando, eu estou protegendo minhas ovelhas, ponendo no redil de los ladrones. Então, nós estamos falando do redil, a qual Jesus é o pastor. O redil era hecho de pedra.
Sí, y dentro el pastor ponía sus ovejas. Las ovejas pasaban por una pequeña pasaje, puerta, pero no tenía una puerta para cerrar. El pastor era la puerta. Entonces nosotros leemos aquí en Cantares, capítulo número 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pecho. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ela es un muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Isso aqui está hablando del arrebatamiento. Porque si nosotros somos una vida como una ciudad fortalecida, una fortaleza cercada por un muro de protección, que así estamos protegidos, el Señor tiene un castelo de plata en la eternidad para nosotros. Pero si nosotros somos una puerta, nosotros formos una puerta. ¿Y para qué sirve la puerta? Para entrar y salir. Si nosotros somos una puerta abierta a todo vento de doctrina, si nosotros somos una puerta abierta a la prostitución, si nosotros somos una puerta abierta a las adicciones, si nosotros somos una puerta abierta solamente a nosotros, a nuestras voluntades, aquí está diciendo, entonces guarneceremos com tábuas de cedro. Você já viu uma pessoa guarnecida com tábuas de cedro? Com certeza já. Você lembra, irmão Luiz? Uma pessoa cercada por tábuas de cedro. Em todo funeral tem uma pessoa cercada por tábuas. Então, se nós outros aqui formos como uma porta, o que é uma porta? Entrada e salida para as coisas deste mundo. Não, nós temos que permitir que Cristo seja a porta. Porque, hermano, o diabo não vai passar por Cristo. O pecado não vai passar por Cristo. O mundo não vai passar por Cristo. Os ladrões não vão passar por Cristo. A serpente não vai passar por Cristo. Os lobos não vão passar por Cristo. Quando se está sendo perseguido por um lobo, sabe como se afasta o lobo, hermana? Com o fogo. Com o fuego, e o fuego é símbolo da presença do Espírito Santo, e se tinha uma pessoa llena do Espírito, e que não nos deixou órfãos, pero enviou seu Espírito para nós outros depois, esto era Jesus. Os lobos não vão passar por Jesus, os leões não vão passar, os ursos não vão passar, os peligros noturnos, os peligros do deserto, os escorpiões, as serpientes, não vão chegar em las ovelhas, se Cristo Jesus foi a puerta. Ele é a puerta. Se nós outros formos uma puerta, vamos abrir para nossas vontades, para nossa cultura, para nossos aprendizados com a família, com o que aprendemos em nossos países, com o que nós outros gostamos, com aquilo que são nossas preferências. Então, isso vai interferir em nossas vidas de uma forma não proveitosa. Porque provavelmente, se hacemos de acordo com que a nossa vontade, tomamos um caminho de morte, porque o próprio sábio disse que há muitos caminhos que para o homem parecem bem, mas no fim são caminhos de morte. Então, nós temos que deixar que Jesus seja verdadeiramente a porta. Então, ele entrou por a porta, e ele é a porta. E ele está dizendo, quem não entrar por a porta, ou seja, se ele entrou por a porta e chegou à vida natural, quem não entra por a porta que é ele, não tem salvação. Pablo está falando, não há outro mediador a não ser Jesus, hecho hombre. Não há outro nome por la qual nós vengamos a ser salvos. Não há outra forma de nós sermos salvos. Aqui na região de Dallas tem muitos indianos. E a Índia é dos países mais populosos do mundo. Pero tiene más deuses do que pueblo. Se alaba a los ratos, los ratitos, los maus, a las vacas, a Shiva, a Ganesh y muchos dioses, pero ningún de ellos leva el hombre a la salvación. Mahoma não pode salvar al hombre. Buda não pode salvar al hombre.
María de Calcutá, de Guadalupe, de Peña, de tantas que tienen esparradas por el mundo, no puede salvar al hombre. Só hay un único camino, verdad y vida. Só hay un pastor que nos leva en esta vida. Só hay una puerta para la salvación. Aquel que entrar por mí será salvo. E quando habla será salvo, ele está falando também que entrará e sairá, porque o evangelho não é uma prisão, é liberdade. Entrará e sairá. Tanto o livro de Coríntios, tudo puedo, pero nem tudo me convém. Ezequiel está falando, ensinarás al pueblo a hacer la separación entre lo santo y lo profano. A discernir entre lo santo y lo profano, como Moisés también habló en Pentateuco. Entonces, nosotros tenemos libertad. Libertad no puede ser confundida con libertinaje. Pedro está hablando, no vai usar de la libertad para dar lugar a la carne. No, la libertad nos habla de sermos alguém que ponemos nossa liberdade em las manos del Senhor. Porque a partir del momento, aqui está falando, eu vou à frente de mis ovelhas. Eu vou à frente. Ele não vai ao lado. Jesus não está caminhando ao lado de vocês. Não está compartilhando suas vontades com Ele. Ele conosco o coração, mas Ele está guiando nossa vida. A partir do momento que nós entramos no redil e que o pastor está allá, só salimos quando Ele nos chama para fora. Só volvemos quando Ele nos chama para dentro. Só comemos quando Ele nos dá de comer. Ou seja, toda a nossa vontade está sujeita agora à vontade de Deus. Porque quando Pablo habla, nós somos siervos, ele está falando dulos, e dulos é esclavo. Uau, eu sou um esclavo. Sim, a Bíblia habla del esclavo de la oreja furada. Já viu essa passagem? Já viu, irmão Luiz? Tem uma passagem no Velho Testamento que se você não tinha posses, ou se de uma forma venia a se tornar esclavo de uma pessoa, em Israel, antigamente, poderia se ter esclavo. Pero tinha que se libertar esse esclavo, perdonar as deudas, era a lei de 7 anos, ela se renovava. Pero se uma pessoa amava muito o seu Senhor e queria se entregar para continuar servindo a seu Senhor, tinha que confessar isso e ter sua oreja furada. Esta era uma demonstração que ele queria continuar como servos. Era um servo doméstico, era uma pessoa que tinha liberdade na casa do seu Senhor, pero era um servo. Então, se nós somos como esses escravos, escorremos. Jean-Paul Sartre, que era um filósofo francês, existencialista, ateu, ele falava que nós somos livres para escorrermos a quem vamos servir. Que não há liberdade. Isto é o mesmo que Pablo está falando em Romanos, capítulo número 6. Vocês são livres para seguir a Cristo para a vida ou o pecado para a morte. Não tem opção. Nós temos que sujeitar nossa vida a nosso pastor e aceitar que ele seja a porta. Se eu for a porta, vamos cercar de cedro. Muerte espiritual, muerte emocional, muerte sentimental, muerte intelectual, muerte física, porque o salário do pecado é a muerte. Pero quando Cristo é a porta, não entra. Aí tem outro sentido, além da liberdade, a proteção. Hermano, não cai um fio de cabelo de nossa... não temos muito mais, né? Mas se caiu foi porque permitiu, né? Você está mais avançado nessa questão. Mas assim, a Bíblia diz que não cai um fio de pelo de nossas cabeças sem que não seja permissão do Senhor. O guarda de Israel não dormita. Está sempre com os olhos abertos como chama de fogo sobre nós que somos chamados da igreja como a linha de seus olhos. Uau, isso é tremendo, irmão. A muchacha que a linha de meus olhos é o padre mirando como eu miro a Catarina, não vai aceitar qualquer coisa. Não, irmão. Assim é o Senhor, que é nosso guarda, o guarda de Israel, o Senhor de los exércitos, que pelea por nós, que nos protege. Então, quem entrar por la puerta tem salvação,
quem entrar por la puerta tem liberdade, quem entrar por la puerta tem proteção. Jesus está falando para nós coisas tremendas, e proteção do inverno, que era pesado, um momento de escassez, ou seja, provisão, proteção em verano, porque é muito caliente e o pastor tinha que pegar o cuchillo e quitar a lana, porque era bonita, hermosa, mas atrapalhava o caminhar das outras ovelhas, porque se podia como se submergir na água quando for a beber água. Tu tinha que quitar a lana. Isso doía, às vezes machucava, mas ele teria o óleo da unção. Este óleo ponia para fora as moscas, os mosquitos, como se diz isso mesmo, moscas, os insetos que não veniam a poner suas larvas. Assim o pastor cuidava, porque ele é a puerta. Quando nós miramos puertas, vamos ver que tem uma puerta para entrar na cidade celestial. E só vai entrar aquele que for fiel hasta la muerte, aquele que for entregue nas mãos do pastor, que é a puerta. Que fire! Aleluia! Aleluia! Eita glória! Só que agora nós temos uma coisa mais para encerrar. O capítulo de número 3 do livro de Neemias. Vamos a volver um pouquinho, depois volvemos aqui em Juan 10. Eu sou a puerta. Hablando sobre puertas, depois que o pueblo foi levado cautivo a Babilônia, Jerusalém foi destruída por conta de seu pecado. Neemias está em Velho Testamento. Velho Testamento é um livro histórico. Déjame ver. Reis, Crônicas, Esdras, que foi o primeiro que volviu de Babilônia. Porque nós temos uma promessa que ha hecho Jeremias. Eu vou levar você para o cativeiro por conta do seu pecado, pero em Jeremias 29 eu vou trazer também. Isaías falou que vai levantar Ciro. Quem era Ciro? Um comandante dos medos e persas. Enquanto Daniel estava em cativeiro, orando no capítulo 9, e lembrando da profecia de Jeremias, e clamando a Deus, e Dário governando, o outro governador dos medos e persas era Ciro, que estava fazendo o povo volver. Quem volveu primeiro? Esdras, a reconstruir o templo. Depois quem volveu? Neemias. A cidade estava destruída. Neemias, quando ouviu aquilo, chorou. E na presença de Deus, ayunou e foi a buscar alabar a Deus e se reconstituir para estar na presença do rei, porque ele servia com a copa com o rei. Então, nós estamos delante do rei e temos que ter compostura delante do rei. Pero antes, sabendo de nossa condição, da condição de nosso povo, sempre está chorando, orando e ayunando. Para quando chegarmos delante do rei, e o rei questionar como questionou Neemias, ele falou: envia-me a ayudar a meu povo. E ele foi com a ajuda do rei. E quando chegou na cidade, antes de começar a reconstruir os muros, ele foi por la madrugada para mirar bem aonde estavam as roturas, aonde estavam as brechas. Sozinho. Nós temos que ter uma vida por la madrugada, templando, para que o Senhor mostre a nós aonde estão as brechas, para depois nós ir a reconstruir os muros. Então ele habla com os principais de Israel e agora vai a cada em seu hogar reconstruir todo o muro. Como eu falei, o muro habla da proteção, o muro habla de nos tornar uma fortaleza contra o inimigo. Assim era o redil. E a porta, Jesus. Foi hecha a restauração da porta. Abrindo comigo Neemias, foi hecha a restauração da porta. De los peces, que habla de evangelismo. Del monturo, que é da basura, de quitar a basura. Del ouro,
que habla de nossa vida passada por el fuego para ser mais purificada como el oro. É tantas las puertas, pero a primeira puerta que está em Neemias capítulo de número 3, que quando começou a reconstrução de los muros e a reconstrução de las puertas, foi a puerta de la oveja. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Quién levantó? El sacerdote. ¿Y quién se levantó primero para reconstruir la primera puerta? Eliasib. Eliasib es lo mismo en hebraico que el Señor reedificará, reconstruirá. Novamente vai a edificar. E o que ele foi a edificar? La puerta de las ovejas. E levantaram suas puertas hasta la torre de Amé, edificaram hasta la torre de Anael. E junto a ela edificaram varones de Jericó, e luego edificou Zacur, hijo de Imri. Aqui está uma puerta que foi edificada e consagrada. Foi a única puerta que foi consagrada. As outras foram portas normais, pero a puerta foi consagrada. Por quê? Porque esta puerta, aonde era em el templo, se entrava para oferecer os animais que iam ser oferecidos em sacrifício para a purificação do pecado. O que está Jesus falando? Eu sou a puerta de las ovejas. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, no capítulo 12, sobre um momento, e as pessoas vão cantar, os niños, Hosana, Hosana, venido o hijo de Davi. Assim, ele está entrando e ele não vai entrar por la porta de ouro, que era esperada do rei. Ele entra por la puerta de las ovejas. Como que está dizendo? Quem entra por la porta de las ovejas são as ovelhas que vão ser sacrificadas. Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. É por aqui que eu vou entrar para mi sacrifício. É por aqui que eu vou entrar para minha entrega. Quando Jesus está dizendo, quem entrar por mim salvar-se-á, entrar-se-á e salvar-se-á por mim entrega. Pero para viver tudo isso, a salvação, a liberdade, a proteção, para se manter dentro do redil, para não ser uma porta aberta, pero permitir Jesus ser a porta de nossas vidas. Ele que entrou como um sacrifício, que foi adelante de nós outros, para permitir tudo isso, tinha que ter consagração. Se consagrar. Tudo que havemos de fazer em nossas vidas, temos que consagrar a Deus. Temos que ter uma vida de santidade e de comunhão, para que em cada área de nossas vidas, seja os estudos, seja o relacionamento personal, familiar, no trabalho, temos que mirar. Tinha um pequeno livreto antigo que falava, em seus passos o que haria Jesus. É muito bueno ler. É coisa de 1 hora você lê todo o livro. É muito chiquito, pero habla de uma vez que um pastor aqui nos Estados Unidos, querendo parecer mais com Jesus, ele ha hecho um desafio a toda a igreja de antes de fazer qualquer coisa, perguntar o que Jesus iria fazer naquele momento. E a igreja começou a cambiar muitas coisas. E assim nós vemos que como Jesus se sacrificou, como Jesus se entregou como uma ofrenda, nós outros também temos que nos entregar, nós outros temos também que nos sacrificar, nós outros também temos que nos consagrar a Deus. Quando Josué estava entrando na terra da promessa, o Senhor falou com ele, primeiro consagrar a los sacerdotes 3 dias e depois o Senhor hará coisas grandiosas em tu meio. Hermano, não sou sacerdote, não sou pastor, não, hermano. É sacerdote. É livro de Pedro. Pedro vai falar que nós somos um sacerdócio real, geração eleita, um pueblo, como é que é? Sacerdote real, geração eleita, um pueblo que foi comprado das tinieblas para anunciar a maravilhosa luz de aquele que nos ha chamado.
Nós outros somos esse sacerdócio real, essa nação santa, essa geração eleita. Sim, nós outros temos que estarmos dentro do redil, temos que passar por la porta que é Jesus para alcançar a salvação, para nos manter protegidos, para termos essa liberdade espiritual. E a liberdade espiritual às vezes vai a crescer. Como que se vai crescer minha liberdade espiritual? Quando eu sou lleno do Espírito, quando eu recebo os dons espirituais, primeiro uma evidência que vem com hablar em línguas, depois a sabedoria, a ciência, os milagros, as maravilhas, a fé, e aquilo que o Senhor dá para a edificação da igreja, porque Ele é um Deus de liberdade, onde Ele está, há liberdade para sua manifestação. Se nós outros estamos em Ele, se passamos por Ele, que é a porta, Jesus está abrindo. Eu sou a porta das ovelhas, ou seja, eu entrei por la porta das ovelhas como uma oveja muda, fui me sacrificar por vocês. Pero agora eu sou o bom pastor. O bom pastor se põe a dormir e a ficar na porta do redil. Aquele que vai passar e entrar e sair tem que passar por mim. A vida eterna só alcançamos por Jesus. A proteção só alcançamos por Jesus. O gozo, a liberdade profunda espiritual só nós outros alcançamos por Jesus. Aqui nós outros temos, de certo vos digo, el que não entra por la puerta del redil de las ovejas é el salteador. Muitas pessoas, nós outros estávamos lendo para os niños, já muitas das vezes leemos El Peregrino e na caminhada as pessoas não querem entrar por la puerta. E Jesus falou, entrar por la puerta estrecha, não é isto? Porque há muitos caminhos que são andar por el caminho ancho, é isto? Me confunde agora um pouco as palavras em espanhol, porque tem muitos caminhos que são largos e puertas largas. Estes são caminhos de perdição. Estamos falando de puerta, uma puerta que, como Cantares falou, nós outros se abrimos para o mundo vai vir contra nós outros. Se nós outros estivermos em Cristo e Ele é a porta, Ele vai nos proteger. Nós outros vamos alcançar salvação. Nós outros vamos alcançar provisão. Acharão pastos. Sim, nós outros vamos ter uma oportunidade de continuar a caminhando junto com o nosso bom pastor. Eu vou encerrar lendo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. Mas ele é assalariado, e que não é o pastor, de quem não são as próprias ovelhas. Vê venir o lobo e deixa as ovelhas e huye, e o lobo arrebata as ovelhas e las dispersa. Assim que o assalariado huye, porque é assalariado. Muitas pessoas só querem viver por la plata. O evangelho virou uma grande indústria. Não sou contra a pessoa receber. A própria Bíblia disse que aquele que trabalha com a palavra que ser digno de dupla honra. Pero tem as pessoas que não vão ser se não tiver essa honra. E nós outros estamos aqui para honrar o Rei. Que o Senhor pode ser honrado e que nós outros venhamos a servi-lo com amor, como um bom pastor. Amém? Vamos encerrar por hoje. Foi um pouco confuso hoje, pero muito conturbado. Às vezes as ideias se turbaram, pero vamos perseverar. Jesus é a porta de las ovelhas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a passar por la porta, a restaurar a porta, a lembrar de tu sacrifício, a lembrar que você ha entrado como uma ovelha, Senhor, uma ovelha consagrada, pura, sem mácula, sem nenhum defeito, Senhor. Entregue-se por nós outros. Nós outros também temos que estar em tu presença com santidade. Padre, para isso solamente se nós outros passarmos por la puerta. Tu és a porta de la salvação. Solamente em ti, Jesus, há salvação. Em tu sacrifício, tu sangue derramado, há perdão de nossos pecados. Solamente assim encontramos o amor, a proteção, a benignidade, a bondade do bom pastor. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Livra-nos, ó Padre, dos lobos.
Líbranos, Señor, de los osos, de los leones, de las serpientes, de los escorpiones, de los ladrones, hasta mesmo de los mercenários, que muitas das vezes estão trabalhando, pero quando vem peligro, nos abandonam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver para glorificar tu santo nome, a ouvir tu voz, a reconhecer tu voz, a obedecer tu voz. Ajuda-nos a passar e caminhar por el caminho e la puerta estreita. Senhor, não queremos ser como aquela muchacha de Cantares, que foi uma porta e se foi cercada de cedro, de madeira, Senhor. Nós queremos ser como um muro, assim cercados por ti, mi pastor, que nos põe em su redil, guardadas, protegidas de todos os malos. Ajuda-nos, Senhor, como uma vinha protegida, com torre de vigilância. Ajuda-nos a estarmos em vigilância, a estarmos orando, a estarmos ayunando, Senhor, para melhorar nossa condição de nossa alma adelante de tu presença. E nós só vamos conseguir com a ajuda de tu Santo Espírito. Senhor, ajuda-nos, ó Padre, a reconhecer que tu eres o bom pastor, que se põe sobre a porta e quando vai passando, cada uma das ovelhas chama por seu nome e com seu toque de sua vara nos ha marcado nossa vida e reconhecemos seu toque, reconhecemos sua presença, reconhecemos sua voz e queremos ser guiados por ela, nosso sumo pastor. Em nome de Jesus, bendiga tus hijos que com nós estamos, bendiga aqueles que vão a Pai escuchar, a mirar esta película, Senhor, que o Senhor pueda lembrar que tu cuidas de nós, tu provê para nós, tu nos dá livramento, Senhor, e tens salvação para nós solamente por Cristo Jesus. Bendiga-nos, ó Padre, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a venida de nosso Senhor Jesus.